parabenizar as irmãs aí, muito, muito lindo o coral, parabéns aí pelo ministério, parabéns irmã, pelo grupo lindo de mulheres aí, gostoso ver as gerações, irmãs com uma experiência maior, irmãs recém-casadas, todas juntas no mesmo propósito. Eu gosto muito de pensar em gerações, em famílias, e eu louvei o Senhor por ver irmãs mais velhas estando junto com irmãs recém-casadas, e eu sei que a troca aí é muito grande de informações, de experiências e de sabedoria. Sábia somos nós quando aprendemos com aquelas que sabem mais, não é verdade? Temos um coração ensinável. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Roberta, sou pastora na igreja IBJI, Igreja Batista, lá em Jardim do Estádio. Meu marido, pastor Ali, titular. E tenho 2 filhos, o Vitor, de 23 anos, terminando a engenharia, ministro de louvor lá na igreja, líder dos jovens. Tenho a Lívia com 20 anos, metade de psicologia, missionária, se programa para ir para a África daqui a 2 anos. Ficou em Recife, agora nas férias de julho, numa casa onde atende mulheres em situação de risco. Casa Betânia, lá pelos Shores, e um tempo bem proveitoso do Senhor na vida da minha princesa, e o Senhor tem coisas grandes para ela. Amém? Quero te convidar mais uma vez a inclinar a sua cabeça. Senhor, no nome de Jesus, Tu és Deus, Tu és poderoso e Tu és Rei neste lugar. A Tua glória é presente aqui, a Tua presença é real. E nós queremos, Pai, ouvir ainda mais de Ti. Por muitos momentos durante essa celebração, Senhor, nós cantamos dizendo: ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Pai, como meu coração anseia por este dia chegar. Como meu coração anseia, Senhor Deus, por chegar a hora de estar aí contigo, Senhor. Mas o meu coração também anseia, Senhor, para estar chegando nesta hora com as minhas mãos cheias e ser encontrada fiel, Jesus. Pai, no nome de Jesus, Tu és poderoso e Tu és Senhor. E eu creio na Tua glória neste lugar, no nome de Jesus. Amém. Quando a irmã Lena, primeiro o Bruno, né? Quero agradecer o Bruno, esse menino lindo, junto com a sua esposa maravilhosa aí, né? Por ter me convidado aí. E o Bruno me passou o tema das irmãs. Eu quero que você mais uma vez abra a palavra aí em Lucas. Não vou ler o texto novamente, mas eu gostaria que você abrisse mais uma vez. Eu sei que durante esses 3 dias, por várias vezes, os irmãos abriram nesse texto. Durante a preparação deste congresso, as irmãs por várias vezes abriram este texto. E eu sei que o Senhor, na sua multiforme, na sua graça, falou de diversas maneiras. E quando esse tema foi me dado, eu comecei a orar, dizer: Senhor, o que o Senhor tem para este povo? O que o Senhor tem para este lugar? E os meus olhos se atentaram, eu uso a versão NVI, para o título do texto, onde diz: prontidão para o serviço. Você pode falar comigo? Vamos lá? Prontidão para o serviço. Prontidão. Prontidão, estar prontos. Estejam prontos para servir e conserve acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Imediatamente. E o texto diz, indo um pouquinho mais para frente, ali, e diz assim: felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Felizes os servos que o Senhor encontrar vigiando quando voltar. Até aí. Quando o Senhor trouxe esse texto ao meu coração, e eu me parei nesse título, eu falei assim: Jesus, quando o Senhor fala prontidão para o serviço, estar vigiando,
o Senhor nos olha como soldados, como mulheres guerreiras, como homens e mulheres soldados prontos para estarem a serviço. Aqueles homens que tiveram o privilégio de fazer o tiro de guerra ou se alistar ali, e eles precisam dar o seu plantão, eles estão ali, eu sei que o meu marido participou disso, ficam por um turno de uma grande quantidade de horas de pé, não é verdade? E você não pode ir ao banheiro, você não pode se movimentar, você tem que estar com a sua farda impecável ali e estar o quê? Atento, não é? A qualquer movimento. Quando nós estamos aí numa situação, vemos num filme uma situação de guerra, uma situação de perseguição, o soldado, ele precisa estar atento. E quando o Senhor traz esse texto para as nossas vidas, ele traz numa amplitude muito maior do que a do arrebatamento. Apesar do arrebatamento ser o grande desfecho, o grande finale, olha que gostoso, é o grande dia, aquele dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor, glória a Deus, aleluia, é rodopio, é sapatinho de fogo ali, e o Senhor ali naquele lugar, não é verdade? Mas enquanto esse dia não chega, o Senhor começa nos dizendo, eu preciso estar pronto para o serviço. Uau! Tem gente que está achando que estar preparado é morar dentro da igreja, trazer a cama, trazer o cobertor, trazer o travesseiro, porque se eu estiver dirigindo na hora que Jesus voltar, se eu estiver lá no cinema na hora que Jesus buscar, se eu estiver numa festa na hora que Jesus buscar, uma festa de casa, eu tenho que estar lá na igreja. Estar na igreja é muito bom, mas o Senhor nos chama para trabalharmos. E quando o Senhor trouxe esse texto ao meu coração, o Senhor disse para mim que a igreja dele, que é você e eu, precisamos nos levantar e nos posicionar de uma forma mais determinante, porque o Senhor nos chamou antes mesmo de sermos gerados. O Senhor já conhece o seu futuro antes mesmo de você existir, porque você é obra-prima do Senhor, você é princesa e príncipe do Senhor. O Senhor nos promete capacitação para esse chamado. O Senhor promete um ministério eficaz. O Senhor nos promete possibilidades de fazermos algo relevante para Ele. Você já pensou? Eu gosto muito de falar isso, que quando eu fiquei grávida, e foi muito difícil ficar grávida, eu coloquei duas coisas no meu coração: que os meus filhos amassem Jesus por demais e amassem a igreja, porque a igreja significa serviço, ir para fora. E tá dando certo. Jesus é muito bom. E o Senhor nos chama para sermos mais do que normais, para não sermos crentes médios, para não sermos crentes ali na medida, mas para sermos mais. E nessa noite o Senhor te chama para vigiar e ser mais, estar atento, como aquele soldado. Qual que é a arma do soldado? Qual que é a nossa arma? A palavra do Senhor, não é? Estarmos atentos, estarmos vigilantes e prontos para esse serviço. Somos convidados a sermos instrumentos no reino. O chamado é o lugar onde Deus quer que eu esteja. Estar vigiando é perceber o lugar onde Deus quer que eu esteja. Olha só, é tão gostoso quando nós entendemos o mistério. É tão gostoso quando nós entendemos o que é servir a Jesus. É tão gostoso quando nós entendemos que servir a Jesus não é a religião, não são essas quatro paredes, mas uma caminhada de relacionamento, estarmos vigilantes. E a pergunta que eu te faço nessa noite: você tem dormido ou está vigilante de verdade? E nós precisamos de ter critérios para cumprir esse chamado. Critérios que eu, com certeza, nesses dias que vocês escutaram ministrações sobre estar preparado, com certeza falou-se sobre pecado, falou-se sobre como um obreiro deve se portar,
Aquele que recebe muito, muito lhe é cobrado, não é verdade? Com certeza foram palavras assim que foram ministradas ao coração dos irmãos. Mas a pergunta que eu faço, e aí? Hoje é domingo, 8h15. A segunda-feira vai chegar. E será que amanhã, tá lá o Bruno, da Liberdade com ele, ele vai tomar um cafezinho com o rapaz que trabalha com ele e já vai colocar a mão, rapaz, eu vou orar por você. Porque no nome de Jesus, cura na sua vida. Jesus faz transformação. Jesus te ama. Será que as irmãs que estão aqui amanhã, no seu trabalho, no seu dia a dia, vão estar preparadas? Jesus vai voltar, eu vou ser a melhor esposa, vou fazer uma jantinha caprichada para o meu marido, um jantar todo enfeitado, com a melhor comida, porque eu tenho que estar pronta para o meu rei. E servir ao meu marido é como servir a Jesus. Servir aos meus filhos é como servir ao Jesus. O Senhor nos promete nessa caminhada sucesso, coragem, força. Posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece, não é verdade? Posso todas as coisas. E quando nós pensamos que podemos todas as coisas em Cristo Jesus que nos fortalece, eu te convido a se envolver um pouquinho mais com o reino nesta noite, a estar preparado, a estar preparado. O Senhor está falando, o Senhor começou a falar aqui desde o início dessa celebração. Cantamos uma música lá sobre Daniel, sobre os perigos que Daniel enfrentou, sobre um homem que amava o Senhor e que servia o Senhor na sua geração. Cantamos várias canções que glorificaram e diziam que o Senhor é Rei soberano sobre as nossas vidas e sobre este lugar. Mas parece que quando nós saímos do nosso cotidiano de igreja, que todo mundo dá paz do Senhor, varão, né, varoa, bênção do Senhor, parece que dali para fora, será que as coisas permanecem assim? Ou será que você e eu desligamos muitas vezes o botão do estar vigiando? Estar vigiando é se preparar, porque o nosso Senhor, como diz o texto, aquele que está ali como se fosse para uma festa, volta a qualquer hora. E nesta hora você não pode correr e falar: Jesus, espera aí que eu vou fazer mais um pouquinho. Jesus, eu ainda não fiz isso, eu preciso fazer aquilo. A hora vem, e a hora de estarmos preparados é agora. E nós precisamos nos envolver com o reino. Queridos, o que é se envolver com o reino? É olhar o que está à nossa volta e fazermos alguma coisa. Nós somos chamados para transformar a nossa cidade. Vocês são chamados para transformar essa comunidade. Vocês são chamados para transformar, nós somos chamados para transformar o Brasil. Nós somos chamados para sermos voz de uma geração. E nessa noite, pensando nesse texto de Lucas, e pensando num texto tão conhecido dos irmãos, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Estar vigiante é estar alerta a um Deus que sopra aos nossos ouvidos, para que todo aquele que passar por perto de mim, eu possa derramar Deus. Entenderam? Eu quero compartilhar nessa noite a história de um homem. No mesmo livro de Lucas, lá no capítulo 23, no verso 26, dá uma corridinha lá. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Nesse texto nós encontramos um homem que é raramente citado. Ou a história de um homem que quase nunca nós escutamos pregações a respeito dele. Simão, lá de Cirene. Simão, pai de Alexandre e de Rufo, proveniente lá do norte da África.
E quando nós olhamos para essa situação, nós olhamos Simão, um homem que não tinha condições financeiras muito boas, porque provavelmente ele era um gentil convertido. Sendo gentil convertido, ia para Jerusalém adorar. Chegando em Jerusalém, aquele homem precisava trabalhar para se manter em Jerusalém. Não tinha como estar reservando dinheiro de ir para Jerusalém. Ia para Jerusalém na cara e na coragem e lá trabalhava para ganhar os seus recursos. E o texto diz que Simão estava voltando do campo. E voltando do campo, o que acontece? Ele vê Jerusalém polvorosa, vê as coisas se movimentando, um alvoroço fora do normal naquela cidade. E de repente ele olha 2 soldados. Ele olha presos, homens condenados por morte, homens condenados por crime. Vê 3 homens seguindo ali uma procissão. Na placa dos 2 primeiros estava lá subversão, morte. Mas na placa do terceiro estava escrito: este é o rei dos judeus. E de repente, sem mais sem menos, alguém agarra o braço de Simão e manda ele carregar a cruz. Ele caiu numa situação ali sem saber o que estava acontecendo. Ele podia ter se rebelado, se rebelando podia apanhar do soldado, mas ali ele entendeu que alguma coisa tinha, porque ele estava vigiando. E algumas vezes nós caímos em algumas situações que não entendemos o porquê, mas precisamos permanecer, porque estamos escutando a voz do Espírito, entendeu? Isso é estar vigiando. E aquele homem ali naquele lugar carregou a cruz e eu tenho certeza que ele perguntava para si mesmo: o que está acontecendo aqui? Por que eu estou nessa situação? Por que eu estou me envolvendo nisso? Porque eu tenho que carregar essa cruz. E muitas vezes na nossa vida nós nos envolvemos em situação que nós não estamos entendendo nada. Meus queridos, ontem à tarde eu tive uma experiência linda com Jesus. Desde que eu me entendo por gente, eu faço trabalho em comunidade carente. Eu acho que eu tinha aqui uns 14 anos, 13 anos, não tinha CD naquela época, e eu pegava meu radinho lá, com toca-fita, né? Toca-fita, pegava o ônibus, nós morávamos no bairro Jardim, lá em Santo André, e eu pegava o ônibus e eu ia lá pro Jardim do Estádio, no meio da comunidade, sentava no chão e contava história para as crianças. Assim minha vida começou. E ontem à tarde estava chovendo, e no sábado à tarde nós temos um PG de crianças na comunidade. Aí eu li aquele tempo de chuva, né? Eu falei: Lívia, a gente não vai na comunidade hoje, porque tá chovendo e tá frio. A Lívia: que isso, mãe? Aí eu desci a escada, o pastor tava lá, eu falei assim: nossa, maridinho, ser mãe de missionária não é fácil, viu? A vida inteira eu vou na comunidade, nunca fui na chuva e no frio. Uma que eu caio, já caí um monte de vezes lá. E no frio ninguém aguenta. Essa menina quer ir na chuva e no frio. Falei: Jesus, tem graça, tem misericórdia. Coloquei uma touca, coloquei bota, coloquei um casacão bem grande. Falei: Jesus, é hoje. E fomos marchando lá para a comunidade. Irmãos, quando eu cheguei lá, Jesus já começou a me quebrar. Tava lá, tem um lajão ali. Uma moça desceu tomada pelo crack, virando assim. E as crianças em volta dela. Eu fui entrando naquela situação. Juntou um monte de homem em volta de mim, bêbada no crack, na maconha. Não, pastor, a gente vai te ajudar. Abriram o barracão, tiraram a mesa lá, coloquei a mesa, as crianças começaram a pintar e aquela coisa toda, né? Eu falei: Jesus, tudo bem, eu entendi. O lajão tá vazio, estamos aqui, estamos debaixo da chuva, né? E comecei a buscar as crianças para vir lá pro PG. E, amados irmãos, eu não sabia que uma das garotas que estavam comigo tinha feito um bolo para uma adolescente lá da comunidade, que fazia 18 anos ontem. Esse bolo já estava combinado. E nós fomos na casa dessa família. Quando eu entrei lá, eu falei: Regiane, o pai do Paulo saiu na saidinha do Dia dos Pais ou dos Filhos. Fui perguntando da família, da situação, como foi o final de semana. Teve a saidinha da cadeia né? Essa moça, ela é prostituta, né? Ela ganha vida assim.
Ela, não, pastora, né? Aí eu falei assim, e o teu marido? Eu confundi ela com a irmã, que tem um marido acamado, porque essa daí tem 5 filhos de 5 pais diferentes, e a irmã também. Só que ela tem um marido acamado. Na hora que eu perguntei, Rejane, onde está seu marido? Ela, pastora, eu não tenho marido. Naquela hora, a presença de Jesus foi tão grande naquele lugar. E eu vi o mestre olhando para a mulher samaritana. Entenderam? E ele olhando para aquela mulher disse, olha, perdoados estão os teus pecados. Vai e não peques mais. Entenderam? E nós oramos naquela casa. Nós ministramos da graça do Senhor. A presença de Jesus foi derramada naquele lugar. E eu entendi que eu precisava estar vigilante. E eu tinha que ouvir a voz do Espírito Santo e estar naquele lugar. Porque não foi um dia normal. Quantas vezes nós deixamos de fazer as coisas para Jesus? Porque não estamos vigiantes, não estamos sentindo o cheiro do ar. Não estamos com os nossos ouvidos afiados para que o Espírito Santo diz. Quantas vezes deixamos de olhar as pessoas que estão à nossa volta? Entramos numa loja e temos vergonha de falar de Jesus Cristo. Não estendemos a nossa mão para o aflito e para o necessitado. Estamos nos preocupando com os nossos mimimis, com as nossas coisas, com as nossas questões. E quando Jesus voltar, Ele não vai perguntar para mim quantas horas eu fiquei dentro da igreja, quantos master sermão que eu preguei, quanto de teologia eu conheço. Ele vai perguntar quantas vezes eu atendi o aflito, ao necessitado, quantas vezes eu ouvi a voz do Senhor, quantas vezes eu entendi o chamado do Senhor. Porque aí o Senhor vai falar assim, aí, hein filha, entendeu? Vem cá para a alegria do teu Senhor. Bem-vinda, serva boa e fiel, entenderam? É isso que o Senhor nos fala nesse encerramento de congresso, meninas. Igreja do Senhor, nós precisamos estar atentos ao que o Espírito diz à igreja. Estar vigiante é estar com os nossos ouvidos afiados, o nosso coração junto da presença do Senhor. Uma vez um pastor foi visitar um hospital e ele foi orar sobre a vida de um rapaz que tinha sofrido um acidente, estava lá tetraplégico. E o rapaz falou para o pastor assim, pastor, se eu sair dessa cama, eu vou dar a minha vida para Jesus. E aquele pastor abaixou a cabeça e pensou, por que não foi antes? Por que não foi antes? Hoje é o dia que o Senhor nos chama. Irmãos, eu nunca imaginei que a minha filha, uma princesa do Senhor linda, fosse morar tão longe de mim. Mas um dia eu entendi que os sonhos do Senhor são os meus sonhos também. E aquilo que o Senhor tem para a vida da Lívia é bênção. E o Senhor me chama a estar junto com o pai dela, com os nossos ouvidos afiados para aquilo que o Senhor quer. E o que o Senhor diz sobre nós nos envolvermos. A cruz, irmãos, não é o marido chato, não é a esposa resmunguenta, não é a doença. A cruz é a vontade de Deus, entenderam? Estarmos abraçando e nos envolvendo com o mistério da cruz é entendermos de fato a vontade de Deus. Amados irmãos, eu saí da comunidade ontem falando, Jesus, obrigada, porque a Lívia foi voz de Deus na minha vida. Porque eu ia ficar em casa e eu não ia ver o anjo do Senhor naquela casa, que era o próprio Jesus Cristo olhando para aquela mulher e dizendo, vai e não peques mais. Aquela mulher, ela olhou nos meus olhos e disse, pastor, eu não tenho marido, 5 filhos, um de cada pai diferente. E as crianças brincavam naquela casa assim, teu pai tá preso, o seu vai sair tanto, entenderam? Mas Jesus pode transformar. Jesus pode transformar. Jesus pode fazer. Fora da vontade de Deus nunca é vida. E quando nós vivemos a nossa vontade, isso não é vida. Irmãos, eu gostaria de que nesta noite você entendesse que Jesus é relacionamento. Que Jesus é mais do que estar na igreja. Muitas vezes nós colocamos um jugo sobre a nossa vida. Mas se eu não ficar tantas horas em oração, é bênção orar. Se eu não ler tantas horas,
a minha Bíblia, se eu não cumprir os meus compromissos, se eu não fizer isso, Jesus te chama para uma vida onde as coisas vão fluir como rios de água viva, e a religião se torna um peso, mas Jesus traz vida, e Jesus te convida nessa noite para essa vida abundante. Queridos, a natureza e a terra aguardam a manifestação da glória do Senhor. Essa cidade, ela aguarda a manifestação da glória do Senhor. Jesus Cristo é a forma visível do Deus invisível, e nós somos a manifestação da glória do Senhor. Uau! Como Jesus é lindo! O Senhor quer que as batidas do coração dele sejam como as minhas batidas do coração. O Senhor quer caminhar comigo e quer caminhar com você. O Senhor todos os dias tem oferecido oportunidades ricas, e você precisa estar vigiando. A pergunta que eu te faço nessa noite, saindo desse congresso: qual é a tua expectativa para amanhã? Hoje é muito bom, mas amanhã é o reino. Hoje é muito bom, mas amanhã é o chamado. Hoje é muito bom, mas amanhã é aquilo que o Senhor tem para você e para a tua vida. Queridos, eu tenho certeza que Simão, a hora que chegou na casa dele, era um novo Simão. Eu acho que ele chegou assim: gente, família, senta aqui, vocês não sabem o que aconteceu. Eu estava lá no meio da multidão, um soldado me pegou, carreguei a cruz, e vocês não imaginam, o homem não reclamava, não chorava, não murmurava. Eu carreguei a cruz de um inocente. Eu tive o privilégio de carregar a cruz de um inocente, e ele foi crucificado, e vocês não sabem da maior: ressuscitou, porque Jesus é vivo e poderoso. E aqueles filhos de Simão tiveram a glória do Senhor manifesta, porque o Pai sabia escutar a voz do Espírito. E aquele homem soube marcar a sua geração, deixar um legado. E os filhos de Simão, diz lá no livro de Romanos, Rufo e o seu irmão fizeram parte da história da igreja. Aquele homem e aquela mulher que tem o seu coração e a sua mente vigiando, é um homem que deixa um legado para a sua família, uma mulher que deixa história para a sua família. Aquele que segue a vontade de Deus, aquele que ama servir ao Senhor, tem voz sobre uma geração, entenderam? O Senhor nos chama para sermos voz sobre uma geração, e nós estamos aqui para estender o reino de Deus. E é interessante que quando Jesus fala no nosso ouvido para fazer, é sempre na hora extra, nunca no conforto. É usado isso, né? É Jesus. Eu tenho certeza que Jesus, quando conversou com o Simão, falou: Simão, até agora você trabalhou para você, mas desse horário para frente é para mim. Porque Simão vinha onde? Do campo. Não estava no meio do trabalho, vinha do campo. Quando Jesus cochicha nos nossos ouvidos, nós precisamos deixar as nossas coisas e muitas vezes sairmos da nossa zona de conforto, deixarmos as coisas que não agradam ao Senhor, porque o pecado faz com que nós endurecemos o nosso coração. Eu preguei domingo passado na minha igreja que quando a velha carne, o velho homem toma conta da nossa vida, é como uma cera, um cerume que endurece os nossos ouvidos e a nossa mente de ouvirmos a voz do Espírito Santo. Há quanto tempo você está aqui na igreja e não tem escutado o Espírito Santo? Como assim, pastor? Eu falo até em línguas, não estou falando de línguas, estou falando de Espírito Santo. Muitas vezes nos acostumamos com algumas coisas e deixamos de ouvir o Espírito. Irmãos, ontem eu falei bem assim pro pastor: quem que é a Lívia? Mais de 30 anos andando na comunidade, agora ela vai falar que tem que ir na chuva, tem que ir no frio. Ela não sabe como que é lá. Jesus estava esperando, porque ele tinha uma família para alcançar. Entenderam? É assim que o Senhor faz. Simão, o sirineu, foi convidado para carregar a cruz depois do expediente. Nós somos convidados para carregar a cruz depois do expediente. É
interessante que quando nós nos envolvemos, coisas maravilhosas acontecem. Como eu disse, Alexandre e Rufo, filhos de Simão Cirineu, está lá em Romanos, precisa abrir, capítulo 16, verso 13. Eles fizeram parte da história da igreja. Eu fico imaginando Simão Cirineu contando em todas as festas que ele ia para Jerusalém. Falaram, gente, essa festa tá boa, mas teve uma melhor. E aquele homem envelheceu e morreu, contando que ele tinha carregado a cruz do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Queridos, quando nós não estamos vigiando, nós perdemos oportunidades. Olha para sua mão. Olha para sua mão. Abre bem os dedos. Quantas oportunidades têm escorrido pelas suas mãos? De marcar a sua família, de marcar o seu marido, de marcar as pessoas que trabalham com você, de marcar os seus irmãos aqui na igreja. O Senhor nos convida para olharmos para a cruz e nos envolvermos com o mistério da cruz. Quando o Senhor trouxe esse texto para nós, Ele nos traz um texto dizendo: esteja pronto para o serviço, porque quando eu chegar eu quero te ver trabalhando. É isso. Entenderam o que quis dizer o texto? Você vai, não é que você vai fazer tudo o que você tem que fazer, cumprir sua obrigação, leu 3 capítulos da Bíblia, fez a sua oração, ensaiou no grupo de mulheres, já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Jesus pode vir, estou aqui. Não. Simão foi chamado depois do... Tudo isso aí é expediente. O que o Senhor nos chama é para caminharmos depois do expediente. Simão foi um homem que marcou. A cruz é a vontade de Deus. E Jesus conta uma história bem conhecida de todos. A história de um homem que descia por uma estrada e ele foi assaltado, machucado, roubaram tudo que ele tinha. Aí o cara do louvor apareceu lá. O pessoal do louvor lá, dos instrumentos, toca bem, o cara estiloso lá. Chegou lá e falou assim: não, estou muito ocupado, tenho que ir pro ensaio. Senão meu líder vai brigar comigo, vou perder a hora do culto. Olhou pro homem lá, deu de ombro. Aí o sacerdote, que é o pastor: não, vai sujar meu terno, não vou colocar a mão nesse homem não. Imagina, tem uma igreja para cuidar, vou me preocupar com isso daí, sabe lá quem? Vai ver que roubou o ladrão, não é verdade? Aí aquele que era desprezado, aquele que era colocado de lado, o bom samaritano, não é? Aquele que ninguém olhava para ele, foi aquele que ouviu a voz do Espírito. Pegou aquele homem, levou para uma pousada, levou para o lugar de abrigo, cuidou, pagou as despesas. No dia que Jesus voltar, Ele vai olhar para aquele homem e dizer: vem para cá, filho meu, você foi encontrado fiel, vem para a alegria do teu Senhor. Eu quero te convidar você a fechar os teus olhos. Eu quero orar com você e perguntar para você nesta noite: quanto você tem se envolvido? Ou você tem ficado a par de todas as coisas, tem feito a sua obrigação e nada mais? Quanto você tem dito: Jesus, estou cansado, não quero mais, já fiz o suficiente? Sabe o que Jesus diz para você nessa noite? Não. O Senhor te chama para mais um pouco. O Senhor te chama para a hora extra. O Senhor te chama para fazer aquilo que ninguém faz mais. O Senhor te chama para renovar as tuas energias no seu ministério. O Senhor te chama para renovar as suas energias, para ser um sacerdote dentro da sua casa. O Senhor te chama para ser uma esposa cheia da presença do Senhor. O Senhor chama jovens para marcarem uma geração, para fazerem a diferença, estarem prontos para o serviço e vigiantes à voz do Espírito Santo de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé.
De olhos fechados, queridos. Jesus, nesta noite nós estamos na tua presença, Deus. Pai, muito mais que obrigações, Senhor. O meu coração precisa estar ligado ao teu, Jesus. A minha vida precisa estar ligada à tua, Senhor. Estar pronto para o serviço e respirar na mesma pulsação. É coração batendo na mesma pulsação do Senhor. Quanto tempo você não sente de verdade a presença de Deus? Quanto tempo você pode estar aqui fazendo as coisas do Senhor, mas o teu ouvido está endurecido à voz do Espírito? E o Senhor nos chama para um novo tempo, para uma nova dimensão, para uma nova vida. Corações aliançados com o Deus de amor, o Deus Pai. Queridos, quanto nós achamos Deus como um julgador? Não é? É o Pai. Quando você entende que você é filho, filha, você pode errar, querido, você pode falhar, mas o amor do Senhor é sobre a tua vida. E quando nós somos filhos, nós estamos juntos com o nosso Pai, cuidamos dos negócios do nosso Pai, estamos atentos aos negócios do nosso Pai, porque nós estamos aqui para que a glória dele seja esparramada e seja derramada. Glória esparramada e derramada neste lugar. E nós somos chamados nessa noite a dizer: Jesus, eis-me aqui. Eu quero me comprometer com todo o meu coração a Ti. Eu quero orar por você. Se você junto comigo quer levantar a sua mão e dizer: Jesus, eu me consagro. Tu és Deus, Senhor. Poderoso Deus, Tu estás aqui, Jesus. Sobre essas mãos, Senhor, derrama do Teu fogo, Pai. Vem Espírito sobre este lugar, Senhor. Vem Espírito sobre estas vidas, Pai. Toda dureza de coração é quebrada no nome de Jesus. Toda hipocrisia é quebrada no nome de Jesus. Vem Espírito sobre este lugar, sobre estas vidas, Pai. No nome de Jesus, Pai. Corações sensíveis, corações vigilantes. O tempo é curto, o Senhor logo vem. Pai, nós estamos ansiosos pela Tua vinda, Pai. Mas ao mesmo tempo, Jesus, dá-nos um coração disposto, Deus. Dá-nos um coração sensível, Pai. Sobre essas mãos, a bênção do Senhor e da Tua presença, no nome de Jesus.